Mas, enfim, tem bastante gente dando oi aí pra gente, Ari, então eu já vou começando. Gente, eu vou ter que colocar o óculos, às vezes tem uma luz aqui que tá atrapalhando. Então, assim, já vou falar o tema da nossa live. Então, o tema dessa live é: será que a pandemia pode afetar a saúde dos seus dentes? Então, logo, logo a gente já vai estar respondendo. Então, antes, Ari, eu quero dizer para todo mundo, né, que é um prazer estar conversando contigo e uma honra, né? Então, eu quero que você já se apresente aí para todo mundo. Para mim é uma satisfação imensa, né, ter recebido o convite, né, da doutora Glaze, né, para poder estar participando, né, dessa live, falando em relação a esse problema, né, que a gente vive no dia de hoje, né. Deixar bem claro, né, que eu sou graduando em psicologia, né, pela UFMT e pela FAAT, aqui em São Paulo, né, e eu sou terapeuta em saúde mental. E a minha especialidade é a dependência química, né, esse ano até o final desse ano já completa 10 anos em que eu faço pesquisas na área de saúde mental em geral, mas sou especialista em dependência química. Isso aí. Então vamos lá, já está apresentado. De quem não me conhece, né? Mas eu sou a dentista Glaziele, especialista em endodontia também. Então eu convidei o Ari porque eu acredito que é um tema muito importante, né? Nós todos estamos vivendo aí nesse período tão novo e ao mesmo tempo tão estranho, né? Então eu vou começar falando um pouco sobre mim, o Ari. Deixa eu só arrumar aqui o meu fone. No meio dessa pandemia, infelizmente, eu perdi um tio muito querido. Infelizmente, eu não pude ir lá dar um abraço às minhas primas, na minha mãe. Então, imagina, né? Uma situação muito difícil. Aí misturou que eu comecei a ver muita notícia, Brasil um caos, muitas pessoas morrendo. E eu comecei a perceber que eu estava, assim, muito desanimada, irritada, desanimada mesmo, né? E eu acredito que é uma situação que não é só minha, né? Eu acredito que tem muitas pessoas passando por situações difíceis. Seja perda de emprego, seja perda de um ente querido, perda de uma vida normal que nós tínhamos, né? Então, a minha primeira pergunta é como a pandemia tem influenciado negativamente na nossa saúde mental. Tem muitas pessoas aqui também que estão conectadas no Facebook aqui que estão enviando algumas perguntas também para a gente poder, no desenrolar, estar respondendo também, né? Era isso mesmo. Desde já vou deixar claro aqui que durante todo esse tempo meu, né, igual eu falei, já vai completar 10 anos que eu pesquiso na área de saúde mental. A princípio, eu queria estudar basicamente a dependência química. Mas eu entendi que não tem como estudar dependência química sem estudar os outros fatores, né, que englobam a saúde mental, no caso que é a ansiedade, a depressão, né, que estão muito interligados. A bipolaridade, transtorno de borderline. Então, quando se trata de saúde mental, eu me coloco assim numa relação assim bem socrática mesmo, né? Eu me coloco como um eterno aprendiz, né? Vivências, né? E vamos supor, esse ano é uma situação nova para o mundo todo, né? A nossa geração, essa geração nossa nunca esperava passar o que a gente está passando, né? Um isolamento social. Vamos dizer assim, todo mundo que estava acostumado a trabalhar, estudar, né, num mundo assim que a gente vive que é totalmente competitivo, né, muito, com situações para fazer, tinha obrigações para cumprir, conta para pagar. Eu vou deixar bem claro aqui, para não ficar muito confuso, né, os 3 tipos de ansiedade, né? Quais são os 3 tipos de ansiedades que a gente pode citar aí? Tem a ansiedade normal, né? Que vou fazer uma ligação aqui
parecido com a teoria psicanalítica de Freud, né? Que seria quando ele fala de pulsão de vida, né? É o que me faz sentir aquele ânimo para produzir, para trabalhar, para me divertir, né? Inclusive, hoje eu estava ansiosa com a nossa live. Eu acho que é essa, né? Ansiosa para live. Então, mas é Isso. uma ansiedade boa, é uma Sim, ansiedade normal que todo ser humano tem, segundo Freud, né, na pulsão de vida, é o que nos faz mover, né, é o que nos faz sentir, ter libido. Ele fala muito na libido, né, na questão de estar produzindo, de fazer planejamentos. Aí quando eu vivo no isolamento social, isso acaba, porque eu fico sem saber o que fazer. Aí eu tenho o segundo tipo de ansiedade, que já é prejudicial. O segundo tipo de ansiedade é quando eu tenho uma crise de ansiedade. O que seria essa crise de ansiedade? A crise de ansiedade é quando tem um grande amigo meu, né? Ele se chama Gonçalo. É um terapeuta muito renomado, né? Você já deve ter ouvido falar dele também, né? Um cara assim, espetacular. Inclusive, até deixo indicação para quem quiser seguir ele no Instagram também. Ele é expert na área de dependência química, né? Quando a ansiedade ela se torna uma crise, ela passa a ser prejudicial, é porque está somatizando, né? É uma questão psicossomática, né? Gonçalo falava assim, a doença tem que sair por algum lugar. Então, o corpo humano, ele é perfeito, né? Então, se tem algo de errado, se eu estou me sentindo inútil, se eu estou sem vontade, se eu estou sem saber o que fazer, isso começa a me gerar aquela ansiedade assim, que vai chegar um momento, eu começo a sentir taquicardia, o meu braço pode adormecer, eu começo a sentir vertigens, eu fico tonto, né? Aí eu começo a sentir medo, né? Eu posso chegar até numa situação de pânico, né? Uma sensação de morte mesmo, mas que passa em 20 minutos, aí depois eu volto ao normal. Isso é a crise de ansiedade, apenas uma crise. sim. A somatização de sentimentos que eu não consigo resolver, né? Né? E vamos falar do terceiro tipo de ansiedade, né? Que pode ser gerado se eu não tratar a crise de ansiedade e esse sentimento desse vazio, né? Que vai me gerar um medo, né? Que pode virar um transtorno de ansiedade. Principalmente se eu tiver uma predisposição a desenvolver um transtorno de ansiedade. E a cultura do brasileiro, assim, eu não estou falando aqui que eu não tenho nada contra a medicina, não. Né? Eu até indico, né, a maioria dos meus pacientes que passem também, né, por psiquiatra, porque o importante é ter essa ligação, né, da parte. Eu acho muito importante a parte terapêutica. Segundo Freud, né, a cura vem pela fala, né? E a questão da cultura do brasileiro é que qualquer coisa que ele sente, ele vai aonde? No médico, ou nem vai no médico, ele vai direto na farmácia. Né? Ele vai direto na farmácia e quer achar uma solução para o problema dele através de um remédio, de uma pílula. Né? E nesse momento que a gente vive, né, para tratar dessa ansiedade, o mais importante é a fala, é o poder da fala. Eu conseguir falar o que eu estou sentindo, né, conseguir me expressar, né, principalmente com algum terapeuta ou com algum psicólogo, né? Mas a gente está tomando um bom tempo aqui, né? Falando de ansiedade, falando da saúde mental. E, assim, como eu disse, né?
O foco dessa live aqui é falar sobre a saúde bucal, né, e o que a pandemia ela está trazendo para isso, né? Eu deixei aberto, né, para algumas pessoas mandarem algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas. E eu não sei se você quer falar sobre alguma coisa agora ou se eu posso entrar em algum tipo de pergunta para você. Tá. A gente tinha comentado sobre essa ansiedade, né? Você tá me ouvindo? Travou aí? Tô ouvindo sim. As consequências dela, né? Eu acredito que essas perguntas agora sejam sobre isso, sobre o bruxismo, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre o bruxismo, antes da gente entrar nessas perguntas, que é uma das causas, né, Ari? A pessoa pode falar um pouquinho dos seus casos de bruxismo aí? Aí eu já entro aqui falando. Olha, tem paciente meu aqui que fala comigo que depois que ele começou a sentir, né, esses sintomas de ansiedade, principalmente depois desse isolamento social todo, ela é casada, né, e ela falou que o marido começou a reclamar, né, durante a noite, que ela estava arranjando os dentes e começou uma discussão ali, uma briga, porque ela temava que não, e ele falava que sim, até quando ela se percebeu, ela mesma arranjando os dentes durante o dia, né? Eu acredito que seria um sintoma, né, da ansiedade, e ela me questionou, né, o que ela faz. Eu falei, não sei. Ela, mas você não está me atendendo? Eu falei, mas eu não sou dentista, eu não sei, né? Então vamos passar essa pergunta para que um dentista, né, que tenha mais prioridade no assunto para poder responder, né? E já deixa a pergunta ali. Eu vou ter que colocar esse óculos, gente. Não dá, não. Eu tirei esse óculos porque a gente tem uma luz aqui, mas eu vou colocar. Vocês me perdoem, gente. Então vamos lá, vamos falar primeiro o que é o bruxismo, né? Muitas pessoas não sabem. O bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes, né? Apertar os dentes. Então nós temos dois tipos de bruxismo. Primeiro, o bruxismo do sono, que é da sua amiga, eu acredito, né? O bruxismo do sono é enquanto a pessoa está dormindo, ela vai ranger os dentes. Nós temos o segundo tipo de bruxismo, que é o bruxismo de vigília. Esse o paciente faz enquanto ele está acordado. Então, ele vai apertar os dentes. Não sei se você conhece alguém que está bravo, né? A pessoa está brava, ela vai apertar os dentes, né? Então, assim, aí eu vou falar um pouquinho também as causas, né? São várias causas, mas pode ser até genética. Mas os estudos apontam que as principais causas que você estava falando aí ansiedade, muita ansiedade e o estresse, tá? Então, assim, o que o bruxismo pode causar, né? Qual é a consequência dele? São várias, né? Mas o paciente pode sentir sensibilidade nos dentes, desgastar, quebrar os dentes. Tem paciente que relata ter dor de cabeça muito forte, ou quando acorda, os músculos da face estão totalmente doloridos. Ele fala, gente, mas eu estava dormindo, por que eu tô com tanta dor? Por conta disso, desse bruxismo. Inclusive, eu já tratei muito canal de paciente que tinha bruxismo, né? Aí dá até dó, porque você olha assim os dentes, a pessoa higieniza bem, não tem tártaro, não tem cárie, só que desgastou tanto que chegou na polpa, então precisou fazer o canal. Então, o paciente sente muita dor, tá? Então, assim, para a sua amiga, eu não sei o nome dela. Sim, é a Marília. Marília, como que a gente pode tratar? Não tem só um tratamento, né? E nem posso falar que é um tratamento. Nós, dentistas, é como se a gente fizesse um controle. A gente indica uma plaquinha chamada de miorrelaxante. É uma plaquinha feita de acrílico, né? Então, ela é muito resistente. O paciente usa ela durante a noite, né? Quando for dormir, e na hora que ele for morder, essa força vai ser distribuída, protegendo todos os dentes, tá? Algo importante é lembrar que essa plaquinha não é uma cura, ela é somente um paliativo, porque tem esse bruxismo da vigília, né? Então, assim, o paciente não vai usar durante o dia, então a gente indica para fazer uma terapia. A pergunta dele é a seguinte,
né? O Ricardo, ele está perguntando aqui, ele está falando que nesse isolamento social dele, ele é fumante. E durante esse isolamento social dele, ele está fumando mais do que o dobro do que ele fumava. E ele está preocupado com os dentes, né? Porque qual que é o prejuízo que isso pode trazer? Bom, eu já sei que todo dentista é contra o tabaco, né? Então, assim, a questão, eu conversando com ele, eu falei com ele, né, que a questão de a ansiedade, o cigarro, ele acaba sendo tipo que um companheiro, né? Tipo assim, não tem nada para fazer, vira um hábito, né? O cigarro acaba sendo um companheiro daquela pessoa naquele momento. Então ele vai aumentar o número de cigarro que ele fuma, né? Porque querendo ou não, o cigarro ele acaba sendo um ansiolítico também, né? Porque ele vai abaixar aquela sensação de prazer imediato que ele está buscando, né? A busca do prazer, né? Para sair daquele sentimento vazio do nada, né? Que eu citei no começo aqui daquela versão fenomenológica, né? Então ele está perguntando quais prejuízos que ele pode ter e o que ele pode fazer, né? O que ele pode fazer, acredito eu, que eu já falei, faça terapia e fume menos. Mas não é tão simples assim. Sim, sim. Não é tão simples assim. Aí fica Então, para vocês. não, tranquilo. Então eu vou falar até de um estudo aqui, ó, deixa eu dar uma lida. Tem um estudo Sim. da Universidade da Califórnia mostrou que 8 entre 10 pacientes com câncer bucal eram fumantes. Olha que impactante, né? Aí, então, primeiro prejuízo, risco de câncer de boca, super sério, né? Então, assim, daí você vai falar assim, mas Glaze, não seria câncer no pulmão? Sim, mas quando a pessoa fuma, né, ela inala primeiro essas substâncias químicas, primeiro pela boca, depois garganta, até atingir os pulmões. Então, sem dúvida, né, esse risco é muito triste, né, você imaginar. Tem um cachorro. Depois, a gente sabe do mau hálito que causa, a gente sabe que pacientes que fumam têm 2 vezes mais chance de ter problemas periodontais. Então, o paciente pode ter tártaro, pode até perder o dente por conta do cigarro, né? Então, assim, vai manchar os dentes. Então, assim, é muito prejuízo, né? Respondendo aí. Tá, ó, Cassiana entrou, um abraço para Cassiana, tô vendo, de vez em quando eu vou vendo subindo aqui, as pessoas vão entrando aqui, vou dando uma alô assim que der. Quem quiser fazer pergunta também, pessoal, pode fazer Ari, pergunta. eu vou só avisar o Neto que ele deixou a cachorra aqui no quarto. A Luna! Dá um oi aí pra todo mundo, Luna. Coisa linda. Ele já vai buscar, eu acho agora. Pode continuar, Ari. Tá bom. Não, mas foi bom ela aparecer aí, tava com saudade dela já. E olha que eu nem peguei nela ainda, hein? Eu tenho que pegar nela para brincar com ela. Então, tem mais uma pergunta aqui, Grazi. E eu tinha lido uma matéria sobre essa pergunta aqui. Essa pergunta aqui vem de Santa Catarina e é o Paulo que está perguntando. Né? A questão, eu li uma matéria sobre isso aqui, né? E isso daqui eu tenho prioridade para responder para ele, mas eu quero que você responda também, né? Tá. A questão do álcool, né? Que ele está ingerindo uma quantidade exagerada de álcool nesse momento de isolamento social, né? Eu vou começar a responder, aí depois você conclui, tá bom? Você fala da parte dos dentes. A questão do álcool, né? A ansiedade, o álcool, ele é um ansiolítico. Ele é um ansiolítico. Se eu estou me sentindo ansioso, se eu faço o uso do álcool, ele vai baixar a minha ansiedade. Então, pessoas que têm transtornos de ansiedade, elas têm tendências a se tornar alcoolistas muito grande, assim, muito maior do que qualquer outra pessoa. Porque o álcool ele vai baixar a ansiedade dessa pessoa, né? E a questão da ansiedade ela gera uma compulsividade também. Então, ele continuar fazendo uso do álcool, ele vai aumentar substancialmente
a ponto de que ele não vai sentir mais aquela saciedade da ansiedade no início, né? E ele vai cada vez mais aumentando o consumo e se tornar um alcoolista e desencadear vários outros problemas, né? Futuros. E uma questão também que eu estava esquecendo de falar, eu já vou falar agora para você acabar de responder isso aí. Pessoal, vou deixar bem claro, essa live aqui é uma preparação para o pós-pandemia, né? Assim, tudo que a doutora Glaze está falando aí é uma situação para prevenção, porque assim, vai acabar um dia, acredito eu, né, que vai acabar esse isolamento social e a gente precisa voltar para a nossa vida normal, né? Vai precisar voltar gradualmente, mas precisa estar bem mentalmente e fisicamente. Imagina se eu não fazer o autocuidado, né, dos meus dentes, da minha saúde bucal, eu só vou acrescentando mais problemas e mais problemas e mais problemas, né? Aí como que eu vou estar preparado para voltar? Né? Aí vai ficar cheio os consultórios aí, né? Eu até agradeço a questão ética, né, que a doutora Glaze está colocando aí. É louvável essa iniciativa que você... Muito amor mesmo. Sobre o álcool, então é muito parecido com o cigarro, né? Esses malefícios também tem o risco de ter câncer de boca. O álcool, ele tem um certo teor de acidez, o que pode desgastar o esmalte do nosso dente e deixar o dente sensível. Sem contar também no mau hálito, que pode manchar os dentes, dependendo se a pessoa bebe, né, o tipo de bebida, vinho. Então tem esses malefícios também. É o seguinte, você tocou num ponto muito importante, né, que esse momento assim de isolamento social, que a ansiedade ela traz, é a compulsividade e a obsessão. Compulsão e obsessão, né? Inclusive tem uma pergunta aqui para te fazer, né, com relação a isso, porque eu fico compulsivo quando eu fico com aquele sentimento de vazio, sem nada para fazer, me gera uma compulsão para o que vai me trazer um prazer imediato. A gente chama isso de transferência, né? Quem fuma vai fumar o dobro, quem bebe vai beber o dobro. E o que mais traz prazer, Glaze? Eu te faço essa pergunta assim, né, doutora? O que mais traz prazer em comer? Não é o doce? Amo chocolate. Dá mais prazer imediato. Então, assim, a compulsão pelo doce, tem tanto paciente assim que conversa comigo, que já me falou que já está muito preocupado por já ter engordado 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos, né? Mas por conta que não consegue controlar a comida, né? Principalmente doce. Ainda mais, eu sou mineiro, né? O pessoal da minha terra é mineiro, é a terra do doce, né? Então, assim, a compulsão pela comida, né? Porque a comida ela traz um prazer imediato. O doce ele traz um prazer imediato e ele vai saciar momentaneamente aquela inutilidade que eu sinto, né? Então agora você fala aí, né? Já vou emendar com a pergunta aqui da questão aqui de que tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui para mim que eu até dei risada, mas assim, né? Eu dei risada porque eu conheço a pessoa, é um amigo meu, né? Ele falou assim, sim, que ele criou uma compulsão por... ele está escovando o dente demais. Ele escova muito o dente o dia inteiro. Tudo que ele come, porque ele fica preocupado, e se isso pode ser um problema ou não. Então aí você responde aí o que o doce traz, né, pode trazer de prejuízo, e também para essa questão de... essa questão dele escovar o dente o dia inteiro é uma compulsão, é uma questão, psicanaliticamente falando, é uma neurose que ele criou, né, para suprir
esse medo, né, que cria de ter algum problema. Tá. Fica à vontade. Primeiro, assim, eu sei muito bem o que as pessoas passam, porque eu sou apaixonada por chocolate. Eu já não compro, porque se comprar eu vou comer. Então, assim, até minha mãe vai saber dessa história. Então, eu já não compro, porque eu sei que é muito difícil pra mim. Eu for lá, Sim. eu não vou comer só um pedacinho, né? Então, mas em tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio, certo? Então, assim, você Sim. comeu lá o seu docinho, tem um vídeo meu lá no canal que fala que a gente tem que escovar os dentes depois de 20 ou 30 minutos. Então, você dá uma olhadinha lá. Comeu doce, espera de 20, 30 minutinhos, escova lá os dentes, tá? Então, não tem problema. Agora, tem que ver, né? Se estiver comendo muito, já vai gerar outros problemas. Isso eu tô falando da parte bucal, tá? Da nossa saúde bucal. E assim, se você estiver fora de casa, faz um bochecho com a água, bebe bastante água, tá? Então, sobre o seu amigo, que ele tá escovando demais, né? Nossa. Então, assim, Neurose. nós Neurose. indicamos neurose, né? O seguinte, acordou, escova os dentes depois das principais refeições. Claro, se comer um chocolate, alguma coisa, escova. Mas, assim, escovar toda hora não tem como também, porque ele vai acabar desgastando o esmalte do dente dele, que vai causar sensibilidade. Então, assim, tudo na vida, até a escovação, precisa ter equilíbrio, né? Respondido, eu acredito. Muito bem respondido, né? Eu acho até engraçado, né? Falei, nossa, mas logo por isso aí é a questão de. Ah lá, ó. Tem uma pergunta ali, ó. Acabou de chegar agora. Tá perguntando se pode escovar dente de madrugada. Essa pergunta é do meu pai que tá fazendo essa pergunta aí. Não acredito, o seu Zé tá assistindo a gente. Um beijo, seu Zé. Beijo, pai. Seu Zé, se você é igual seu filho que acorda de noite e ataca a geladeira, com certeza, se você comer alguma coisa de noite, você vai ter que escovar os dentes depois. Então, sim. Mas essa pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é essa pergunta aqui. É da dona Mirtes. A dona Mirtes lá do Rio de Janeiro. Olha só de onde está vindo essa pergunta. Ela está falando assim, ela não vê necessidade no uso do fio dental, né? Porque ela escova muito bem os dentes dela após todas as refeições. E eu vou ser bem sincero para você, eu sei que você vai puxar minha orelha, mas eu nunca lembro que existe fio dental, assim. Quando eu lembro assim, eu só lembro do fio dental quando fica alguma coisa no meio do dente, aí eu lembro que ele existe. Porque não é uma pergunta ruim que ela fez, né? Ela não vê necessidade, assim. Eu não sei, eu prefiro que você responda. Você Gente, tem mais. eu amo tanto assim, o fio dental que eu vou até colocar o óculos, porque é um assunto que eu acho super sério, o fio dental. O fio dental, pra mim, é 90% de uma higiene bucal, tá? A gente, eu tô vendo, gente, muitas pessoas queridas, Alessandra, minha irmã, Camila, mãe, tia Neide, gente, beijo pra todo mundo, viu? Muito Rafa você também. vai falar do fio dental? Peraí, a Rose também está perguntando da Coca-Cola, o que você tem para falar da Coca-Cola para os dentes. Aí você responde do fio dental depois da Coca-Cola para a Rose, que perguntou aí, tá? Tá bom, então. Coca-Cola vai me pegar aqui nessa live. Primeiro, eu já indico passar o fio dental antes e depois escovar para não esquecer. Então, regra, comi, eu vou passar o fio dental e só depois eu vou escovar. Porque se eu escovo primeiro, me dá aquela sensação que minha boca tá limpa, eu não vou escovar os dentes daí. Então, primeiro passo o fio dental, depois você escova os dentes. Gente, é muito importante o fio dental, porque vai dar uma cárie silenciosa entre um dente e outro, porque a gente não consegue ver. O paciente chega no consultório com dor e você olha clinicamente assim, sem tirar radiografia, você fala, gente, a boca dele tá normal. Só que quando você tira uma radiografia, tem uma cárie enorme entre um dente e outro. A gente chama de cárie do fio dental. Então, é muito importante usar o fio dental. Se tem uma coisa na vida que você tem que lembrar, é de usar o fio dental. Respondido?
E a Coca-Cola, né? Assim, eu sou muito suspeita, né, pra falar da Coca-Cola. Acho que tem quase 6 anos que eu não tomo Coca. Mas Eu é adoro. aquilo que. Oi? Eu adoro Eu sei Coca-Cola. disso. Eu sei que você gosta de Coca-Cola. Não vou falar aqui pra não tomar a Coca-Cola, mas é uma bebida doce, né? Então, assim, é aquela mesma questão. O ideal, né? Ó, que vão me pegar aí. Seria não tomar, né? Mas tem muita. Olha, minha mãe, né? Com certeza, pessoa que tem muita gente que gosta e não vai parar. Se você conseguir diminuir um pouco, né? Tomar menos, e quando depois que você beber, passar os 20, 30 minutinhos, escova. Mas é algo que, com o passar do tempo, né, traz problemas, né, desgasta o nosso esmalte. Não quero falar tão aprofundamento, né, aprofundado sobre isso, porque é aquilo que eu já falei, o doce, a coca, tá tudo englobado, tá bom? Tá bom. Ó, a Gleice tá falando aí que o Maxwell tá querendo fazer a pergunta. Então, pode fazer, Maxwell. Manda a pergunta aí e a doutora Glaze responde. Gente, se a gente souber responder, a gente responde. Se não, a gente fala, manda no Pode, privado. pode fazer a pergunta. Ó. Ah lá, ele vai fazer a pergunta. Eu queria saber se o excesso de uso de pasta dental pode ser prejudicial por ser abrasivo. Essa pergunta é para você. Ele quer saber se o Sim, excesso de pasta dental pode ser prejudicial. oi, Maxwell. Sim, inclusive, aquelas propagandas de TV, né, que a gente vê, a pessoa pega aquele tanto de pasta, é desnecessário. Não precisa. Principalmente criança, precisa, é um grão de arroz cru, então você imagina, né? Criança é só um pouquinho. Adulto não precisa ser muito, é a metade daquilo que passa pelos comerciais, então não é bom mesmo. Essa é a quantidade suficiente para você estar usando, tá bom? Ó, o senhor Aristóteles me fez lembrar de um negócio muito importante agora. Para quem não sabe, o senhor Aristóteles foi meu avô, mas o meu irmão também recebeu o nome dele. Mas a pergunta é do meu irmão, tá? É, Ah, ele me lembrou aqui de uma situação, ô Grazi, que esse isolamento social ele traz, né, com relação ao desleixo. Tipo assim, eu acordo, e é muito importante falar, eu acredito que é muito importante falar sobre isso, né? E eu acredito que a gente só tem mais uns 10 minutos, né? Então é importante falar com vambora. relação ao desleixo, porque assim, eu acordo, eu não tenho nada, eu não tenho que sair, eu não tenho que fazer nada, então aí acaba esquecendo que precisa de manter, porque antes escovava o dente, porque ia trabalhar, porque ia encontrar outras pessoas, ia ter aquele convívio, e acaba entrando num desleixo do autocuidado, na manutenção da higienização bucal, né? Então fala aí da importância, porque para nós nos prepararmos, né, para o pós-isolamento, né? Fica aí. Eu sei que é uma frase meio ruim, né, no meio de pandemia, mas E, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, é, lei de infelizmente, né? Murphy. Lei de Infelizmente. Murphy. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso, para quem quiser ver mais a fundo. A pessoa não está escovando os dentes, não está usando fio dental, eu estou em casa. Gente, vai dar problema. Vai piorar toda essa situação. Você já está triste, imagina ficar triste com dor. É pior ainda, né? Então, assim, se a pessoa não escovar certinho, não usar o fio dental, vai ter mau hálito, gengivite, pode ter tártaro. Aí o paciente tem cárie, não tratou a cárie, pode precisar fazer canal, não tratou o canal, infelizmente, pode perder o dente. Então, assim, é um problema atrás do outro. Por isso que é tão importante, por isso que a gente fica falando assim, parece até chato, né? Mas se a gente prevenir, a gente não precisa, né? Claro que a gente precisa ir no dentista, acho que a gente ia até falar sobre isso, a gente precisa ir no dentista no mínimo de 6 em 6 meses, fazer um check-up, ver como que tá, né? Oh, gente, a cachorra tá aqui ainda, Jesus. Então, Deixa assim, ela aí. Tá? então, eu acredito, assim, que se a pessoa puder
na questão da terapia, né? De a pessoa ter essa força de vontade. Você vai falar um pouco melhor sobre isso, a cachorra está puxando aqui. De como buscar essa força interior, né? Cada um tem a sua fé, tem no que, né? Acredita em alguma coisa. Eu acredito em Deus, então nesses tempos é Ele que tem sido minha força. Então, assim, cada um tem que buscar a sua espiritualidade, o que pode fazer para melhorar. Inclusive, eu, depois de todo esse panorama que eu falei, né, esse desânimo, eu tive que mudar a minha rotina, né? Então, a gente precisa, eu fui ler mais, eu fui meditar, então, assim, fazer exercício físico, então é uma coisa que ajuda a outra, né? Ó, agora a cachorra foi embora. Pode falar, Ari. Glass, tem muitas perguntas, mas bastante pergunta que não vai dar. Vai encerrar. Não vai dar para fazer perguntas assim. Ari, fica para a próxima live. Tá, mas a questão, eu só, assim, antes de encerrar, tem uma pergunta aqui que eu acho importante para responder rapidinho, com relação, está perguntando do enxaguante bucal com álcool, se ele ajuda a prevenir contra o coronavírus, quando usa o enxaguante bucal que tem álcool, né? Eu acredito que eu acho que não tem comprovação científica e a gente não sabe. Então, responde aí para depois eu poder fazer minhas considerações finais, que eu estou com medo do tempo acabar. É isso aí, gente. O Ari já respondeu. Inclusive, esse enxaguante bucal que as pessoas falaram, teve uma nota da empresa falando que não, ele não elimina os germes do Covid. Então, assim, já é para usar ele só quando o dentista prescrever. Quem usa isso aí todo dia, errado, vai causar problema. Então, assim, primeiro, só usa se o seu dentista prescreveu, beleza? E não, ele não vai funcionar aí contra o Covid. Pode fazer as suas considerações finais, Ari. Tá bom. A gente falou bastante sobre ansiedade, mas só que não teve... porque a live, o foco era falar mais sobre a questão da prevenção, né, do autocuidado na saúde bucal. Então a gente focou mais nisso. E eu queria deixar aqui um site para as pessoas, porque a gente falou tanto de ansiedade, mas só que não deu tempo de falar de como lidar com isso, né? Então eu vou deixar aqui um site, spdm.org.br. Então aqui eu dei uma olhada nesse site, fala assim, saiba como a ansiedade afetou a nossa vida e dá vários tipos de exemplos de como lidar com a ansiedade. Depois eu passo para você, Glass, se você puder deixar o link do site, né, para as pessoas poderem entrar, e eu posso responder também no privado, pode me chamar no privado, claro. Eu posso dar algumas dicas, né, me adiciona no Facebook, né, depois lembra do seu canal também? Meu canal ainda eu vou criar. Eu agradeço aí, sou muito grato a você pela oportunidade de estar falando, né, aqui e agradeço a participação de todos, né, e eu aprendi demais com você hoje, né, eu vou passar a me policiar melhor, né, me prevenir muito melhor também e tá disseminando isso aí. E parabéns pelos seus canais aí, que eu sei que tá fazendo um sucesso danado, né, no YouTube, né, e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Um abraço para todos. Tá. Muito obrigado pelo carinho, Ari. Eu que aprendo muito contigo. Fora da live, o Ari entende muito sobre saúde mental. Antes da live estava me tratando. Fica calma, Glass, fica tranquila. Então, é uma pessoa, um ser humano incrível. Eu quero agradecer você que participou, minhas amigas, família, que eu nem conheço, minha sogra, minha mãe, minha irmã. Gente, todo mundo, obrigado pelo carinho. Cada pessoa que esteve aqui, ouviu, que você possa passar esse conhecimento para alguém que você goste, que você saiba que está precisando. Eu vou deixar aqui, eu sei que nós estamos passando por tempos tão difíceis, né? Eu vou deixar aqui um versículo que eu gosto muito, sabe? Eu sei que cada um tem a sua fé e eu respeito muito isso, mas eu vou falar sobre a minha.
Então, eu queria deixar um versículo aqui que ele se encontra em Salmos 27, capítulo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.